Olá, mais um Papo de Mãe que Ora. E hoje nós temos aqui um convidado rapidinho, só veio aqui para vocês conhecerem. Vocês sabiam que quem recebe missionário também recebe as mesmas graças do missionário? É isso aí, Júlio, bem-vindo, obrigado por ceder a sua casa para a gente fazer a gravação. Só foi possível porque você nos ajudou. Que bom, que alegria. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Eu fico muito grato da presença de vocês aqui, meninas guerreiras, lutadoras, né? Cada um com o seu compromisso, com a sua família, e levando a boa nova, levando a boa notícia, levando a oração para casa de cada um de vocês, com temas relevantes. Eu tenho acompanhado aqui, gente, as gravações, feliz da vida e aprendo com elas também. Então deixo esse convite para você. Quando você puder, receba assim um missionário na sua casa. Afinal de contas, ele é filho de Deus e é nosso irmão. Sejam bem-vindas, aproveitem e bom trabalho. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada. E hoje o Papo de Mãe que Ora pela TV Evangelizar vai ser sobre frustração. Mas para que a gente leve o programa ao ar, nós precisamos da sua ajuda. Então, se você sentir no coração, seja um dos associados. Ligue aí no número que está na telinha e nos ajude a evangelizar. E hoje, quando a gente fala de frustração, é algo que, na minha época, mãe nem pensava nisso, né? Por quê? Porque todo o modelo piramidal era voltado para o adulto. A criança, ela fazia parte. E uma das minhas expectativas grandes era sentar na mesa, porque criança não sentava na mesa. E isso foi muito importante na minha vida. Por quê? Porque ajudou com que eu quisesse conquistar as coisas, inclusive sentar na mesa. E hoje nós vivemos uma grande dificuldade. Os pais, frustrados com algumas questões lá atrás, resolveram emocionalmente a não deixar os filhos sofrerem revés na vida. Esquecem que a vida é uma academia. E a pequena frustração, quando você diz não pegue nesse copo, é o início da escada do aprendizado para que lá na frente, no ambiente de trabalho, a gente diga não faça isso. E nós estamos criando pessoas onde elas acham que o mundo é voltado para elas, para atender às expectativas dela. E nós não criamos pessoas robustas. Por que a pandemia, muita gente desestruturou? Nós tivemos muitos casos de crianças precisando de ser medicadas, porque elas não tinham musculatura para coisas menores. Então, o programa de hoje é esse. Agora, vai ficar uma expectativa no final, né, meninos? E a gente que tem filho adulto, que já criou desta forma? Como é que a gente muda? Como é que a gente muda? Mas isso é pro final. Vamos começar, como diz o outro, pelo início. E aí, conversando primeiro com a Aline, como se dá essa primeira questão? Então, a gente cria uma expectativa, uma grande expectativa nos nossos filhos, né? Quando a gente tem um filho, já é uma expectativa ter um filho. E a gente não quer que nada aconteça com aquele filho. Porque a gente quer que ele dê certo, né? E principalmente a nossa geração, a geração de 40, 45 anos, a mulher saiu de casa para trabalhar, que foi o seu caso, o caso da minha mãe, muitas mulheres saíram de casa. Então a gente teve ainda muita relação, mas vocês já começaram a errar com a gente, porque vocês saíram para dar o melhor para a gente. E aí começa o ciclo, né? E aí veio, a mãe saiu de casa, nós ficamos lá, a gente ralava, a gente tinha que sair correndo, nós trabalhávamos muito, e hoje a maioria das mulheres foram para o mercado de trabalho para dar o melhor para o filho. E cobra que o filho seja o melhor, porque se você está dando o melhor, por que ele não vai ser o melhor? Então a gente cria uma grande expectativa, a gente quer que nossos filhos sejam grandes médicos, a gente quer que eles sejam o melhor engenheiro, a gente quer que eles sejam o melhor arquiteto, sempre pensando nessa coisa do perfeito, perfeito, perfeito. Essa grande expectativa gera frustração, gera as pessoas, eles se cobram ser perfeitos, mas só que eles não têm essa musculatura que a senhora acabou de falar. Então, a gente cria uma expectativa dos nossos filhos e não respeita o que eles querem. Eles não precisam ser o melhor engenheiro, eles podem ser um bom engenheiro. Eles não precisam ser o melhor arquiteto, eles podem ser um bom arquiteto.
Só que hoje eles querem, e o que é mais importante, eu que já estou com um filho maior, que a tia Ângela falou, esse é o meu caso, que eu vejo que está uma diferença muito grande. Eles não querem começar de baixo, eles não querem criar essa musculatura. Então a frustração começa daí, tia. Porque eles não querem, o estagiário ele quer ganhar já um estágio de R$ 1.500. Eles não querem começar com de R$ 800 lá embaixo. Porque já não querem nem saber do aprendizado, eles querem ganhar. E depois aprender. Então acho que isso gera uma coisa muito difícil. E dentro disso, né, Aline, se a gente observar, brinquedo antigamente era caro. Então, uma boneca era partilhada, uma bicicleta, eu lembro que lá em casa a bicicleta era partilhada. A mais velha ganhou, a do meio andou junto e eu tive que esperar ter tamanho para andar. Hoje, essa própria questão do mercado, brinquedo é barato. Não estou dizendo que é barato no sentido... É fácil acesso. Isso é melhor a palavra. É fácil acesso. E por ser fácil acesso, a gente acaba dando muito. Para pensar dessas porcarinhas que a gente... né? Não, eu tenho um exemplo, tia, que foi assim para mim frustrante. Meus filhos deviam ter uns 6, 7 anos e saiu eu, as duas avós, por um Natal. E a gente chegou naquela loja de brinquedo que era enorme. Eu entrei com os 2 pequenos na minha mão. Falei, então vamos escolher o presente de Natal. Os meninos rodaram a loja inteira. Eles olharam a loja inteira, olharam, e eles nada. E aquela confusão, eu falei, gente, escolhe, porque naquela época de Natal, eles olharam para mim, mãe, a gente pode ficar com vale? Eu falei, oi? Eu peguei meu pai e minha mãe, e peguei a minha sogra e falei assim, olha o que vocês estão fazendo com essas crianças. Eles já não tinham vontade, eles não tinham o que escolher ali dentro, porque era tanto que eles já não tinham mais aquela vontade de escolher. E aí, né, Camila, o que você acha que é a medida ideal, né? Será que tem a medida ideal? Eu acho que o segredo é a gente parar para pensar na medida ideal e não agir no impulso, né? Porque senão a nossa tendência natural é não frustrar. Você está falando de presente, né? As minhas 2 meninas são muito diferentes. E ano passado, no Natal, uma me pediu, o Papai Noel, uma casa de boneca caríssima. E a outra pediu um rolo de plástico bolha na capa de Papai Noel. Foi engraçado. Na hora, eu peguei aquilo e me incomodou demais, porque com uma eu ia gastar 50 vezes mais do que a outra. E a frustração estava na minha cabeça. E eu fui conversar com a minha mais velha. E eu ouvi um sermão, assim, da menina que tinha 11 anos na época. Mãe, você tem que entender que esse é o meu desejo. Né? Então, eu fiquei com medo também, inventando frustrações na minha cabeça, justamente por essa raiz aí que a gente fez. Eu tenho que dar o melhor. Mas o que é o melhor? Né? O que satisfaz? Então, um filho é diferente do outro, a gente tem que aprender a conviver com isso e também não projetar nossas frustrações para ele. Isso é importante, a gente deixar conscientemente também a pessoa se frustrar. Quantas vezes eu quis fazer aula, por exemplo, eu morava no interior, queria fazer aula de música. Eu tenho menor vocação para música. Canta, Camila! Não vou cantar, não. A gente proíbe. Eu e a Camila são proibidas de agora, cantar. como a gente está trabalhando, aí né, a gente sabe que a gente tem outros dons, né, que a gente não precisa fazer tudo. Mas, assim, minha mãe via que eu não tinha vocação para música, mas ela deixou eu entender isso sozinha. Às vezes a gente precisa. E também tem o contrário, né? Por outro lado, o canto eu não tinha, mas ela gostava de piano e queria que eu tocasse piano. Naquele momento faltou a sensibilidade para ela me evitar uma frustração, né? E aí, né, Camila, o que você está chamando de ideal? O ideal, ele não existe. Não, né? a gente tem que avaliar momento a momento. Isso. E como mãe, a gente vai aprendendo a fazer isso. O que é o ideal? A falta é importante, né? E a psicologia ensina isso, que a falta é importante, que as pessoas que vão atrás, que buscam, é porque tiveram falta, mas também a psicologia nos mostra que as pessoas que viveram carências emocionais muito grandes carregam traumas. E aí, Cris, uma das coisas que a gente precisa de pensar é orientação. Então, por exemplo, nesse domingo, né, anterior lá em casa, a discussão nossa era o carro do Pedro se passar no vestibular. E nós nos demos conta que nós estávamos empolgados escolhendo uma marca de um carro, e um dava uma opinião, outro dava outra, e aí o Pedro nem participou da discussão. Quando acabou tudo, ele falou assim, eu prefiro andar de Uber.
É a nova geração, gente. E aí, gente, essa orientação que a gente precisa entender. Por quê? Porque nós estamos trazendo para os filhos coisas que eles não querem, nem sentiram falta, e nós estamos criando. Por quê? Porque isso era importante. Minha filha, com 15 anos, queria dirigir, queria um carro, porque não tinha. Como orientar? Tia, e quando a gente não aceita uma decisão do filho, que é isso que você está falando? E outra coisa, e às vezes, quando uma decisão do filho não é o caminho de Deus, né? Como é que a gente recebe isso? Então, assim, normalmente nós ficamos muito frustradas, né? Porque não é a nossa expectativa. Só que aí tem uma coisa, nós temos que acolher. Não quer dizer que a gente tem que aceitar, né? Não, isso está errado, eu não aceito. Mas eu tenho que acolher meu filho e acolher com amor, né? Então, no movimento, a gente aprende muito isso, que a gente tem que acolher com amor, mesmo estando errado e não aceitando, né? E a gente tem que o quê? Dobrar o joelho. É nessa hora que entra a nossa fé, é a oração. Porque se aos olhos de Deus a decisão do nosso filho está errado, então a gente tem que confiar em Deus e entregar para Ele. Né? Isso aí que a gente tem que abrir para a graça. Não adianta a gente bater de frente, a gente brigar, impor as nossas vontades, o que a gente acha, que não vai adiantar, só vai piorar a situação. Eu acho que a Maria tem tanto a nos ensinar, né, tia? Esse silêncio, né, de orar, né, de chegar nesse caminho da gente aceitar as escolhas. Eu lembrei um exemplo, tia, que na época do Hugo, meu filho sempre foi muito hiperativo, do Leonardo, né, que era uma excelente escola em Vitória. Ele queria, eu queria que ele ficasse na escola, forcei ele a ficar na escola durante 9 anos. Só que meu filho não era feliz lá. Eu tinha uma que era muito feliz. E ele não se enquadrava dentro daquela escola. Só que eu queria porque aquela era a melhor escola. E porque você frequentou lá porque eu também frequentei e era feliz. Só que teve uma hora que ele chegou, ele teve um baque, que foi quando eu falei, opa, o que eu tô falando com meu filho? Que ele falou, você não tá vendo que eu não sou feliz, que eu vou começar a quebrar a escola, porque eu quero sair daqui, eu vou ter que ser expulso daqui para você entender que eu não quero ficar aqui. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo com meu filho? Caiu uma ficha naquele momento, tia. E quando eu fui conversar com a diretora, eu falei assim, ó, o meu brilhante lapidado, eu vou deixar com você. O brilhante que eu vou ter que lapidar, eu vou levar para casa e vou lapidar. E nesse momento ela falou assim, mas você vai fazer isso? Eu falei assim, vou, porque eu quero o meu filho feliz. E ele não está sendo feliz, né? Então, a gente tem que também entender o que é felicidade para um e para o outro e não cobrar tanto dos nossos filhos a nossa felicidade. O carro para o Pedro era uma felicidade para você, mas não era para ele ali. Sim, é mais para a mãe dele, né? E aí, gente, é importante, quando as meninas estavam falando, eu me lembrei de algo que eu ensino muito na minha vida profissional e que tem muito a ver com isso, com as gerações, né? Eu falo que a minha mãe foi da geração do fogão de lenha. Para poder fazer uma comida, tinham que buscar a lenha, botar no fogão, né? E tinha todo um processo. E isso tornava a comida mais saborosa. Eu já fui da geração do fogão elétrico. O que significa isso? Já está tudo limpinho, você vai lá e coloca. A minha filha já foi da geração do micro-ondas, pega a comida e coloca para esquentar. E os nossos filhos, no meu caso, os netos, airfry ou o fast food. iFood, liga e vem. E chega em casa. E isso tem tudo a ver com a frustração. Nós estamos deixando os nossos filhos, no meu caso, os netos, não terem o sabor da comida. Mas no segundo bloco, a gente vai conversar mais. Cris e Camila vão estar falando da parte consciente, da parte também de escolhas. Mas antes disso, olha aí na telinha que nós temos um vídeo do testemunho de uma mãe. E se você quiser participar, manda o vídeo pra gente pelo Mães que Oram pelos Filhos oficial. Meu nome é Caroline, eu sou a mãe da Luana e do Matheus. Vou contar a história do Matheus, né? O Matheus, desde o meu ventre, os médicos falavam que ele não ia conseguir nascer, porque ele estava com um problema grave nos rins. Ele fez cirurgia dentro do meu útero, tomou vários líquidos amnióticos para conseguir nascer com 7 meses. Quando o Matheus nasceu, foi constatado realmente que ele não tinha função nenhuma em nenhum dos 2 rins. Então, ele ficou na UTI, fazendo diálise,
Muitas vezes desenganaram ele pela medicina, mas é aí que eu encontrei o grupo de mães, que foi meu acalento, a minha força. Toda vez que Mateus quase morria, o grupo de mães entrava um fogo de Espírito Santo de Deus, reerguia ele. E o que aconteceu? Com 1 ano e 4 meses, Mateus fez o transplante de rim. E 1 mês antes, a tia Ângela já estava em oração. Deus revelou para ela que havia um rim de criança. Então a gente aguardou esse rim de criança e realmente com 1 ano e 4 meses, Mateus fez o transplante. Só que a gente achou que ia ser 1000 maravilhas, né? Ia resolver tudo o transplante. Mas não. Ele pegou a infecção, ele teve rejeição no rim, ele ficou mais 2 meses na UTI. E aí depois disso tudo, ele conseguiu sobreviver. Ele vai fazer em maio agora 10 aninhos. Ele é um menino muito feliz, muito alegre. Ele perdeu a audição de tanta medicação que ele tomou, então ele usa um aparelhinho para ouvir. É a criança mais iluminada e alegre que eu conheço. Em junho do ano passado, ele teve 3 paradas cardiorrespiratórias. Deus curou ele. Então eu estou falando isso para dizer, tenham fé, acreditem em Deus, entreguem toda a sua vida para Deus, porque Ele salva, a nossa fé nos salva. Agradeço de coração todas as orações, especialmente o grupo de mães, que é um bálsamo na nossa vida. Mateus tia Ângela brinca falando que Mateus é o mascotinho do grupo de mães. Tudo começou com ele. Amém. Ô mãe, obrigada por você participar do nosso programa. Nosso coração tá aqui batendo, porque esse programa não é só nós 4. Esse programa só é bom quando você participa conosco, tá bom? Muito obrigada. Até o próximo bloco. Aguenta aí um pouquinho. Estamos aqui de volta, aproveitamos esse intervalo, né, meninas, para a gente bater um papinho aqui e relembrar as nossas experiências, não é isso, Camila? E você tem vários exemplos aí sobre a questão da gente permitir conscientemente frustrações ou não nos nossos filhos, porque tem consciente e inconsciente. Inconsciente. Por isso que eu acho que esse tema é importante para a gente puxar a atenção, porque às vezes a gente faz as coisas no automático. E a fé natural da criança é na mãe. Então essa questão da frustração, da gente conscientemente permitir, vem desde o bebê, né? Quantas vezes a gente vê crianças que demoram para andar porque a mãe, com medo da criança cair, se frustrar e ter medo de levantar, só anda com a criança no colo, vai de colo em colo, né? Ou não permite mesmo que a criança fique no berço porque chora muito, acha que ela vai se frustrar se não sentir o amor dos pais abraçando ali o tempo todo. Então a gente tem coisas assim que conscientemente a gente precisa deixar a criança passar, porque faz parte da formação até das aquisições motoras numa fase precoce da vida. A ida para a escola, com certeza, quando a criança vai para a creche, tem aquele período de adaptação, a gente vê, né? Muitos de nós já passamos por isso, a gente vê a criança indo e passando pela frustração de olhar para trás e não ver o pai e a mãe lá. Às vezes a gente está escondido assistindo isso. E conscientemente a gente precisa permitir essa frustração. Então isso aí já é um exercício para a vida adulta, que isso não vai mudar nunca. Os anos passam, os filhos vão crescendo e a gente continua tendo que trabalhar com isso em todas as etapas da vida. Quando eu saí de casa, eu morava no interior, na roça, e saí muito nova, com 15 anos, para estudar. E eu via meu pai fazendo isso, eu sei que ele sofria muito, porque eu queria muito estudar. E às vezes eu ligava para casa chorando, né? Eu não vou dar conta. E ele falava para mim, mas não foi isso que você quis? Não foram tantas vezes que você me pediu para ir? Você não já esteve aqui chorando para ir? Então, como ele me conhecia, conscientemente ele sabia que eu precisava passar por aquele momento de sofrimento para evitar uma frustração de eu abandonar um sonho, que era de estar ali. Então, para ele, não foi fácil me ver ali chorando. E isso seguiu dos meus 15 até hoje. Às vezes eu ligo chorando, que vontade de ir para casa. Né? Porque graças a Deus eu tenho meus pais vivos perto de mim, então isso não mudou com o passar do tempo. Depois que eu formei medicina, eu fui para Ribeirão Preto fazer residência, e quantas vezes eu liguei de lá, é Natal, tô aqui sozinha,
sem vocês, de plantão, 36 horas. Ele, aguenta aí. Porque se ele falasse o contrário e desse força para minha fraqueza, eu ia frustrar, eu ia largar aquilo lá e ir embora. Ia ser uma solução momentânea que ia me gerar um fracasso depois. Isso tudo ele fez conscientemente. Que se ele fizesse na emoção, ele tinha falado, vem embora, minha filha, eu vou ir te buscar. Né? É interessante. É interessante o que você está falando, Camila, porque se conscientemente nós, como mães e pais, nós não podemos encurtar os caminhos dos nossos filhos, né? E nós aprendemos isso no retiro que a gente estava. Né? Por que para eu chegar ali naquele ponto em linha reta, eu tenho que fazer essa volta, não posso passar pela grama, eu tenho que ir lá, porque realmente é assim. Nós temos que ir aprendendo, não podemos fazer pelos nossos... ter maturidade, né? Então a gente não pode fazer isso pelos nossos filhos. Eles têm que fazer por conta deles e tem ali todo o processo de maturação nisso, né? Olha que interessante. É verdade, mas a Camila trouxe a questão do consciente e o inconsciente, que a minha grande preocupação é o inconsciente da faixa etária de vocês. Por quê? Porque inconscientemente vocês tomaram uma decisão que os meninos não vão sofrer o que vocês sofreram. É verdade. E aí, isso acaba sendo um fio condutor das ações de vocês. Vocês não percebem que aquela dor que vocês passaram foi importante para vocês terem a força que vocês têm hoje. Porque se não tivesse passado por aquilo, vocês não seriam quem vocês são hoje. E as frustrações também, eu falo assim, você estava falando do carro, né, do Pedro. Eu passei, né, em medicina com 16 anos, entrei na faculdade, meu pai tinha uma certa condição e eu falava para ele, pai, todas as minhas amigas têm carro e eu não tenho. Ele falava para mim, eu não vou te dar um carro, simplesmente porque você não tem dinheiro para botar combustível no carro. E ele manteve, eu formei e não ganhei carro. O primeiro carro que eu comprei foi depois que eu já era médica, já trabalhava, eu nunca tive. E eu fico imaginando, eu falo assim, eu não fiquei frustrada por causa disso. Frustrada, na hora sim, eu tive frustrações momentâneas. Mas hoje, quando eu paro para pensar na decisão dele, que conscientemente ele me frustrou também para me educar, porque na cabeça dele aquilo era um jeito de me educar para a vida, que é dura, porque desde ali ele nunca me deu nada de mão beijada. Não me causou uma pessoa pior, eu não fiquei me sentindo inferior a ninguém, nada disso. Eu rachava a gasolina com o colega e ia de carona. E não fiquei me sentindo inferiorizada com isso. Isso é engraçado, tia, esse negócio do carro, né? Eu tô passando por essa fase, né? Um com 18, outro com 20. Para mim seria muito mais prático eu dar um carro e ele falar, se vira, porque não tem que levar, não tem que pegar, não tem que gastar com Uber. E foi uma discussão engraçada com as minhas amigas. Quando eu falei assim, não vou dar carro. Eu posso dar assim, eu posso ajudar. Eles têm um dinheiro, porque eles guardaram dinheiro numa poupança, porque né, hoje os meninos têm mais dinheiro que a gente guardado, hoje por causa o avô dá, e lá em casa, eu não sei na casa de vocês, mas o que entra direto para a poupança. Só deles, para o investimento. Né? E agora tem ainda uma coisa, investimento a longo prazo, há 5 anos, porque é bolsa de valores, esses meninos já não estão mais em poupança, eles são mais audaciosos no dinheiro. E foi engraçado isso, da frustração, porque na hora que eu falei assim, a Ana Lu falou, você vai dar um carro para a gente? Eu falei, não. Mas eu vou poder usar o seu carro? Eu falei, quando eu não estiver usando, você vai poder usar o meu carro. Aí o dia que eu vim pra cá, ela falou assim, eu tive que botar a gasolina, ela teve que botar a gasolina no carro. Ela falou, mãe, mas gasolina custa, hein? Eu falei, exatamente, como é que você vai manter teu carro? E isso é importante, né, na questão do custo, das pessoas terem a noção. E a Camila falando, eu me lembrei de uma historinha de uma tribo indígena. Nessa tribo, o índiozinho só é adulto quando ele passa uma noite na floresta sozinho. Para sobreviver. Ele tem que ficar sentado, com os olhos vendados e vencer aquela noite. E aí, ele é obrigado a guardar sigilo, ele não pode contar o que acontece lá. E vocês imaginam naquela noite o que um adolescente sente com os olhos tampados. E quando alguns aguentam e outros não aguentam. Quem aguenta passa a ser guerreiro. E no dia seguinte, quando clareia o dia que ele tira as vendas, o pai está lá junto com ele e ele não sabe. Então isso me lembra muito Deus.
com a gente, e eu acho que isso é um modelo, né, Cris, de orientação, né, que é a pergunta, como aceitar as decisões dos filhos? Porque Deus, ele está conosco, o pai está junto com o índiozinho, mas quem decide se vai aguentar firme ali ou se vai tirar a venda e voltar derrotado? É a própria pessoa. Então, né, a pergunta, Cris, como a gente aceita a decisão do filho, quando o caminho, né, é Deus, quando eles fazem esse processo e quando eles não fazem também o processo de Deus. Enfatizando que a gente até já tinha começado, Tia, primeiro, a decisão está certa do filho ou não? Né? Porque se a decisão do filho está errada, nós não vamos concordar com isso, e não é para concordar mesmo. Né? Mas a gente tem que estar junto, né? A gente tem que estar junto dele. Então, independente do que o filho for passar e da decisão dele, nós estamos juntos com ele, não adianta. A gente ali impor a nossa vontade, não adianta. Então, nós temos realmente que orar, né? Entregar para Deus, a gente confiar que Deus está na presença ali dos nossos filhos e que a gente entrega mesmo, entrega com muita fé, né? E isso a igreja nos ajuda através dos grupos de orações, através do movimento, através das missas, dos sacramentos, né? A gente consagra o nosso filho, entrega o nosso filho para Nossa Senhora, né? Então todo dia, assim, de manhã a gente está lá consagrando a vida deles, pedindo a proteção e nós acreditamos, né? Nós temos a fé que os nossos filhos estão sob a proteção do Altíssimo e Deus faz a sua obra. Né? A gente fica como pais, né, como mães, muito angustiadas, querendo a mudança muito imediata, mas não é assim, é tudo no tempo de Deus. Então, e isso traz uma paz para nós, né, muito grande. Então a decisão foi aquela, né, que é uma decisão errada aos olhos de Deus, mas nós estamos aqui em oração e tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Eu tenho um exemplo disso. Eu também tenho. Então você vai partilhar o seu. A minha filha, casada, né, com dificuldades de manter uma gravidez, ela não conseguia segurar o bebê, depois já não podia mais engravidar, decidiu fazer uma fertilização in vitro. E, como adulta, eu conversei com ela, com o marido, coloquei a posição da igreja, aquilo que eu e o pai acreditamos, o pai conversou junto, dizendo, né, aquilo que acredita. E foi interessante, gente, porque é o pior sentimento que eu vivenciei, você falar a verdade e saber que você não pode fazer nada a não ser orar. Por quê? Porque a decisão era dela, do marido dela, casada, eu não posso interferir na decisão de um filho casado. Mas aí eu comecei a rezar o terço todos os dias, às 18 horas, com a Adilson. E para nossa surpresa, durante os 3 meses, fazendo exame, preparando para a fertilização, no momento que ficou os exames prontos, ela precisava de tomar a injeção, porque o médico só faz depois que a pessoa fica menstruada. Graças a Deus que o meu irmão, ginecologista, disse para ela, eu só te dou a receita se você fizer o exame. E ela é médica também, falou, pô, tio, né? Você sabe, aquelas conversas de médico e paciente, de sobrinho e tio. Ele falou, não tem discussão, Vanessa, vá fazer o exame. E ela foi fazer o exame no laboratório. Como é um laboratório conhecido, tinha vivido todas as angústias das perdas de bebê dela, o laboratório ligou para ela, né? O bioquímico falou, Vanessa, você está grávida. Ela falou comigo assim, eu vou até usar uma palavra, você tá de sacanagem, né? Aí ele falou, não tô não, você está grávida. Ela é radiologista, ela estava dentro do hospital, ela foi até o ultrassom, pegou o ultrassom, quando ela passou o ultrassom na barriga, tinha um bebê de 3 meses. Primeiro, como Deus foi carinhoso, porque quando ela sabia da gravidez, o organismo dela rejeitava. Por não saber, ela não teve rejeição. E isso foi muito importante para ela,
né? E para nós, com relação à fé. E hoje ela é uma defensora contra a fertilização, porque ela sabe de todas as consequências dos óvulos que fica e tudo mais. Mas nós estamos agora com o nosso tempo contadinho para ouvir o testemunho que está aí. Então, fala, mãe, pra gente! Olá, meu nome é Fátima, sou do grupo de mães de Vitória do Espírito Santo. Participo desde a sua fundação. E o que ele mudou na minha vida? Mudou tudo. Porque além de alimentar a minha fé, evangelizar a minha família, ele me fortalece nas orações diárias e principalmente para enfrentar a enfermidade do meu marido, que foi diagnosticado há mais de 12 anos atrás com tumor cerebral. E já foram 6 cirurgias e 10 anos de quimioterapia. E de forma leve levamos. Por quê? Porque eu aprendi que ter fé não é querer que Deus faça a cura, que faça o que você quer. E sim acreditar que Deus fará o que for preciso. Sempre. Gente, eu gosto tanto quando eu ouço esses testemunhos. Vocês também? Eu também. Então tá joia. Mãe, manda seu testemunho aí. E fica quietinha aí, vai pro intervalo que nós já estamos de volta. Estamos de volta aqui na TV Evangelizar com Papo de Mãe que Ora. E eu tenho certeza que você está aí ligadinha. E você que não assistiu os blocos anteriores, está disposta a entrar no YouTube aí da TV Evangelizar e assistir todo o programa? Tenho certeza que você vai gostar. E para você que já estava conosco, a Aline disse para nós que tinha um exemplo. Qual é o exemplo, Aline? Então, esse exemplo de frustração é a frustração da mãe, né? Como é que a gente cura uma frustração de mãe? Porque a mãe tem aquela coisa assim, a gente conhece, eu vou dar um exemplo de uma mãe que a gente conheceu e que viveu com a gente, né, Tia? Então eu posso dar esse exemplo bem claro para vocês. O filho optou uma oposição sexual que não era da família e ela não aceitava. O filho saiu de casa, foi um problema, o pai não aceitava, foi aquela confusão danada. E ela sofreu demais com aquilo, que gerou uma frustração nela, porque ela não conseguia aceitar e ela tinha uma frustração enorme com ela mesma. E dentro da igreja, dentro da oração, dentro do grupo, ela foi sendo curada, com muita oração. E eu fiquei muito feliz, porque a última vez que eu encontrei, 7 anos, tá, gente? Não foi fácil. Porque a gente falava para ela, olha, você tem que aceitar. Você tem que aceitar. Pode não ser a opção que você queria para o teu filho, mas a aceitação com amor, porque a gente tem que entender que a gente só vai mudar uma situação com amor. Enquanto a gente não entender isso, tia, vai ter uma frustração muito grande na mãe e no filho também. E hoje, quando ela encontrou comigo lá no Santíssimo, ela falou assim, não, hoje a gente aceitou, o filho voltou para dentro de casa, eles estão convivendo em família, com o próprio pai também aceitou aquela situação, como eles estão vivendo melhor. Então, acho que a oração, tia, no momento dessa da frustração, principalmente de você, mãe, eu não sei qual é a frustração que você está vivendo com o teu filho hoje, entre em oração, porque isso vai te trazendo essa aceitação, porque é difícil, tia, porque isso também causa uma frustração difícil, de mãe. Aline, e as mães sentem um sentimento de culpa muito forte. Exatamente, Cris. Aonde que eu errei? O que eu fiz de errado? Então, isso Por quê? muito difícil para a mãe. Então, a saída é somente essa que você falou mesmo, né? A oração. Nós estávamos no primeiro e segundo bloco falando da frustração dos filhos. Isso. O exemplo da Aline inverte agora, porque às vezes a gente foca só no filho, agora nós estamos focando na mãe. Ou seja, nós também temos frustrações. E as nossas frustrações acabam jogando em cima dos filhos. Não é isso? As expectativas que a gente tem no filho. Essa mãe tinha uma expectativa. Se está certo ou se está errado, não vamos entrar aqui na discussão, não é a pauta do programa. O que nós estamos dizendo, mãe, primeiro, que a gente precisa de colocar limites para os filhos. Agora nós estamos pedindo para colocar limites em nós. De que forma? Que a gente também precisa de aceitar as decisões dos filhos para que a gente não seja mais frustrada. É esse o exemplo aí por aí, Camila? É por aí, né? E a gente tem que aprender a tirar lição também das frustrações, né, tia? A gente nem conversou isso antes, eu estava lembrando aqui que até dentro do movimento, né, das mães que oram pelos filhos, na igreja, você já se frustrou com a igreja alguma vez?
E de uma frustração nasceu minha conversão. Inclusive no movimento Mães que Oram. Isso aconteceu uma vez onde eu senti uma frustração muito grande quando a gente viajou junto para Canção Nova, uns 6 anos atrás. É verdade. E eu voltei de lá, eu me frustrei, não tô achando culpado, talvez fosse uma ferida interna minha, não tem culpados, não vou entrar aqui em detalhes. Mas eu me frustrei com a tia Ângela, com a Aline, com a Cris. Eu acho que é legal o exemplo, a gente combinou. Nem lembro mais direito, eu metabolizei. Foi a cor da blusa. Não, a gente combinou entre nós uma cor de blusa que nós estávamos ali. Quando elas chegaram lá, nós estávamos com a cor e tava o rosto, o resto estava com outras cores. Mas olha que bobagem, né? Olha como às vezes bobagens que dá até, eu não contei que eu fico com vergonha. Camila, do motivo da minha frustração. Deixa eu terminar de falar agora. Você começou o novelo, mas assim, olhando pra trás, isso é maturidade, né? Eu falo, gente, que vergonha. Mas não foi só isso, a gente já vinha assim, mulher é fogo, né? E nós não somos diferentes, não. Nós estamos tentando ir num caminho de santidade, tentando melhorar todo dia. Mas a gente se frustra com a gente mesmo o tempo todo. Enfim, isso foi uma gota d'água lá que aconteceu e eu me frustrei. Falei, né, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Então todo mundo no caminho contrário, prega uma coisa e fala outra. E é isso, a igreja é feita de homens. E eu me frustrei muito ali. E isso me trouxe uma reflexão tão profunda. Por quê? Porque eu estava rezando, às vezes minha reza fosse fraca naquele momento, mas a comunidade estava rezando. Né? Nós já fizemos aqui um programa sobre a importância de ir à igreja, de rezar em conjunto. Então eu acho que ali aquela oração conjunta e a falta de intenção do outro de me frustrar fez essa oração valer também. E isso, o Espírito Santo tocou muito forte em mim no momento de frustração. E ele me despertou um desejo, uma fome de Deus tão grande. E aquilo que tinha sido ponte de frustração para mim virou ponte de salvação. E foi muito importante. Eu acho que, embora frustrada, eu estava aberta à graça. E isso, a oração em conjunto de pessoas que gostavam de mim, que no momento de cegueira eu não enxergava, foi muito importante na minha vida. Então, o que a gente tem que pedir a Deus mesmo para nos mostrar o que a frustração quis nos dizer, para a gente não se vitimar dela naquele momento e para a gente tentar conscientemente também usar o racional para tentar perceber se aquilo não pode ser um canal de graça para a gente mudar o rumo. Camila, mas eu acho que como mãe, primeiro a gente tem que aprender a entender a frustração dos filhos, né? Como mãe espiritual, eu entendi a sua frustração, porque a frustração não é a camisa igual ou a camisa diferente, mas é o seguinte, ela conversou com as meninas e não conversou comigo. Olha que interessante isso, quando a gente entende as frustrações e as feridas dos nossos filhos, não é isso? E aí, qual é o processo de humildade que a gente precisa exercitar? Quando eu sentei com você, falei, Camila, não houve uma decisão. Nós estávamos conversando e alguém falou assim, vamos com a camisa tal? Então, gente, como mãe, nós precisamos de ter o diálogo, porque eu quis trazer o exemplo para mostrar que uma frustração pequena num filho ou uma frustração grande, ela pode causar o mesmo impacto. Sim. Por quê? Porque o tamanho da ferida na pessoa não é proporcional à situação. Então, por exemplo, uma mãe que faz um filho comer, né, pode ser algo ruim. Lá em casa não se pode deixar resto. Ontem eu saí incomodada do nosso jantar porque o restaurante fez sobrar muito resto. Lá em casa botou na mesa, botou no prato, tinha que comer. Pode servir quantas vezes quiser. Só que isso para mim foi uma coisa boa. Que coisa boa que foi. Eu aprendi a ser disciplinada. Eu só ponho no prato aquilo que eu gosto. Eu não posso ter o olho maior do que a minha barriga. Em compensação, para outro, isso pode gerar uma anorexia. Então, mãe, quando a gente fala de frustração de filho, nós falamos de olhar para dentro de você. Olha para a sua história de vida.
Olha quais são as suas frustrações. Eu tenho um exemplo, tia. Eu sempre fui muito ligada a corpo, a estética, né? Eu mexo com moda, sempre fui muito ligada a corpo, a estética. E eu sempre achei que a mulher bonita é a magra. Não achava, assim, eu tinha esse estereótipo, eu tinha que ser magra. Quando nasceu minha filha, Na conta que você era gordinha, né? Eu era gordinha quando peguei. Não era tão gordinha, era mais cheinha. Não era não, tia. Não era. Depois eu vou mandar a foto para a TV, mas vocês põem na câmera, ok? Mas assim, eu tive mais dificuldade, porque eu era muito glutona, elas falam que eu como muito, mas eu sempre gostei de comer mesmo. E aí quando veio a minha filha, eu sofri muito com isso, porque a minha irmã sempre foi magra, né? Patrícia sempre foi magra, ela nunca teve problema de peso nem nada. E eu não, como ela era, né? Sempre tive. E na minha infância, o meu irmão me chamava de baleiuda. Olha só como é que são as coisas, né? Olha as frustrações como começam, hein, tia? E aquilo, eu detestava aquilo, gente, eu queria matar ele, sabe? Então, e aí quando nasceu a minha filha, e essa frustração, mas como a gente tinha casca, na época você ia passando, né? Naquela adolescência você ia, os bullies te faziam crescer, né? Eu emagreci. Na época da minha adolescência, eu tive anorexia, porque quando você começa a querer namorar, né? Você começa naquela coisa de, né, das baladas e tudo. Tive uma anorexia na época da minha adolescência. Minha mãe foi muito em cima, graças a Deus que eu tinha uma família que tinha os olhos e a gente conseguiu tirar logo no começo. E a história se repetiu com minha filha, gente. Quando ela foi na Luva também foi uma menina linda, só que essa minha mania, né, de querer a menina, não querer que ela sofresse o que eu sofri. Suas expectativas eram de filha magra. E não, de não que ela sofreu o que eu sofri, do bullying, do baleiuda, daquela coisa, né, de achar que ela ia sofrer com isso. Eu comecei a cobrar dela. Com 9 anos a história se repetiu. Quando eu vi aquilo, gente, eu pedi tanto perdão a Deus e hoje eu sou a maior defensora das mães que cobram das filhas ser magra, bonita e um estereótipo de ser daquilo, porque a frustração... Defensora? Eu sou defensora de não ser, de não cobrar. Entendi agora. As mães, entendi. quando eu vejo, eu vou igual uma abelha, porque eu falei assim, não façam isso com suas filhas. Cuidado para você não chegar... E eu dou o meu depoimento, gente, porque acho que é importante a gente saber. Então essa frustração minha passou para minha filha e graças a Deus que a gente tem uma família estruturada que a gente conseguiu tirar também da minha filha. Mas é difícil. E aí, gente, nesse finalzinho de programa, nós temos que convidar uma pessoa para estar aqui com a gente. E essa pessoa que é o Espírito Santo, que nós precisamos, porque sabe por que nós estamos educando mal? Porque nós estamos educando humanamente. E aí, o que nós podemos fazer para conduzir os nossos filhos com expectativas reais, alinhadas às ideais, com expectativas, olhando para cada filho, se a gente não olha para o Espírito Santo? Quem vai botar a bola em jogo? Eu acho que o futuro ideal, quando me perguntam assim, o que você quer que as meninas sejam quando crescer? Quer que sejam médica igual você? Eu juro que eu não tenho a resposta, e eu não falo que sim. Eu não sei qual é a profissão do futuro, a gente vive um mundo tão cheio de reviravoltas, mas o que eu desejo que elas tenham Deus no coração. Que se elas tiverem Deus no coração e os princípios, né, morais e éticos, eu acho que elas vão ser alguém muito bem sucedido. Em que, eu não sei, mas na vida. Acho que o princípio básico é esse, realmente é o que eu desejo. E nós temos uma coisa, gente, que nós ficamos de dar uma resposta para as pessoas, para quem os filhos estão frustrados, né, e já adultos. A igreja, ela tem a cura interior. Nós precisamos de resgatar isso, conversar com as pessoas. Eu sou psicanalista, tenho todas as questões, né, técnicas, fiz terapia anos, mas sabe aonde eu encontrei, né, o remédio para as minhas frustrações? Porque eu também trouxe várias frustrações. Foi na cura interior, através do Espírito Santo. É verdade, tia. Você falando de cura interior, eu estou lembrando aqui de um exemplo, né, no movimento. Os filhos adolescentes presenciaram lá a traição da mãe, uma traição extraconjugal. Então isso trouxe uma tremenda frustração, né, nos filhos, porque toda aquela ideologia, imagem de mãe foi por água abaixo, né? E eles viveram aí anos e anos e anos de suas vidas sem saber
se relacionar, né? Achando que toda mulher fosse dessa forma, né? Então, assim, com medo de ser dessa forma, com medo da traição. E a gente vê que nessa hora entra a cura interior, né? Que foi, por exemplo, essa pessoa foi curada através de uma adoração ao Santíssimo Sacramento. Então, como é lindo como Deus age em cima da ferida. Eu vou falar assim que o remédio, se a gente puder dar um remédio para nossa família, é mostrar Jesus. Mas que a gente não mostra um Jesus que peça punidor. Um Jesus de amor. O Deus do Antigo Testamento. Exatamente. Que a gente possa mostrar o amor de Jesus, que eles possam querer ter Jesus e não se afastar de Jesus, tia. Que a gente possa ser mãe cada vez mais carinhosa, cada vez mais amorosa. Mas a gente só vai conseguir isso na hora que a gente ter o nosso encontro pessoal com Jesus. Porque quando a gente encontra, a primeira mudança é nossa, para depois a gente mudar todo mundo que está às nossas voltas. E Maria nos ensinou isso, guardando tudo no nosso coração. Fecha seus olhos e vamos pedir mesmo que o Espírito Santo venha derramar sobre todas as mães. Primeiro, venha curar todas as feridas de frustrações vivenciadas. Mãe, coloca a sua ferida para Deus. Exponha mesmo para que ela seja curada. Senhor, nós queremos te pedir que não nos deixe jogar as nossas expectativas em cima dos nossos filhos. Sabe por quê, Senhor? Quando nós fazemos isso, nós queremos a perfeição dos nossos filhos para sermos mães vitoriosas. E eu, Senhor, abro mão de ser mãe vitoriosa nesse sentido. Eu quero ser uma mãe vitoriosa ao ver que os meus filhos são realizados no teu plano. E quero pedir mesmo por todos os nossos filhos, todos, que venham ser curados de todas as frustrações que nós trouxemos para eles. Que eles possam entender que a gente não é a mãe perfeita. Mas também, Senhor, queremos pedir pelos nossos filhos, que eles possam ter músculos fortes e possam mesmo vencer as frustrações, porque o mundo é cruel. E nesse mundo só vence quem se prepara para a batalha. Por isso, Senhor, nós já te agradecemos e te pedimos mesmo, faça dos nossos filhos homens e mulheres vitoriosos em Jesus. Amém? Amém. Para você, mãe, que está aí ligadinha, tem mais um vídeo com testemunho. Vamos lá? Meu nome é Patrícia, sou casada há 18 anos e mãe de um filho adolescente. No último feriado de carnaval, nós passamos por um grande susto. Ao fazer uma radiografia do joelho do meu filho, o médico suspeitou de uma mancha no fêmur direito, que poderia ser um tumor. E passamos um final de semana horrível, meus pais, meu marido, meu filho, e só mesmo pela força da oração, por ser uma família unida, por ser uma mãe que ora, nós conseguimos chegar à segunda-feira, até quando foi feita a ressonância magnética, e foi comprovado que, graças a Deus, não era nada, que meu filho não tinha nenhum problema e que é vida que segue, foi só mesmo um susto. Olha, fico tão feliz quando eu escuto uma mãe testemunhando, vocês ficam? Demais, como a gente aprende com vocês. E o mais importante, a gente não bate papo sozinho, a gente bate papo junto com você. Mas é bom, acabou. Mas acabou só esse programa. Continue aí acompanhando o Papo de Mãe que Ora, porque tem vários assuntos. Mas por hoje, até a próxima. Até mais. Logo. Até.